Amém, irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão bem, gente? Todo mundo escutando bem aí? Eu dou uma baixada no som que eu falo meio alto, senão vai incomodar vocês. Vamos lá. Nessa noite eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, a gente vai ler do 1, a partir do 1. Foi? Foi. Marcos 4, capítulo 1. A parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e se assentar nele. O barco estava cheio. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E eles lhes ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Versículo 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte delas caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu colheita a 30, 60 e até 100 por um. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Você que pode, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Nós te convidamos neste lugar, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Deus, ó Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, ó Pai. Que tudo aquilo que possa vir nos distrair nesse momento, Deus, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Nós nos colocamos aqui, Senhor, disponíveis para aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Amém? Gente, quem conhece essa parábola aqui? Ela é bastante conhecida, né? Acho que é uma das primeiras parábolas ali que a gente aprende. Confesso para vocês que quando eu me converti, eu não conseguia entender muito bem a Bíblia. E eu começava pelas parábolas. Eu achava mais fácil ali é uma tática ali para a gente conseguir ir se aprofundando e conhecendo a palavra de Deus. Basicamente, queridos, nessa parábola nós temos 4 tipos de solos. Eu vou continuar lendo com vocês aqui. Vamos continuar lá do versículo 15, que ele dá uma breve explicação sobre a parábola. Versículo 15 está escrito assim: algumas pessoas são como a semente da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30 a 60 e até 100 por um. Então aqui a gente tem basicamente 4 tipos de solos. E eu gostaria de fazer a introdução dessa palavra explicando para vocês brevemente o que são esses solos, né? Jesus ele nos disse que as palavras lançadas, a palavra ela é uma semente.
Ontem o pastor Jair estava ministrando aqui o estudo na escola de líderes e ele contou um testemunho que ele foi numa casa e lançou a semente lá, pregou tudo que ele sabia lá, ensinou a galera. E no final ele deixou uma semente que foi a Bíblia dele. E depois de um tempo, aquelas pessoas elas estavam participando de outras células, tinham se convertido. Então eu creio que a semente, queridos, ela é a palavra de Deus, é o Evangelho, são as boas novas. Isso são sementes que nós precisamos lançar, amém? Porém, a gente tem terras. E quantas vezes nós, cristãos, frequentes na igreja, carteirinha assinada na igreja aqui, estamos toda quarta, todo domingo, quantas vezes nós não nos enquadramos em algum desses tipos de solo? Sabe, a gente tem o primeiro tipo de solo aqui, a primeira semente que foi lançada foi a semente que caiu à beira do caminho. Esse tipo de solo, ele representa aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. Então, logo que a palavra está sendo ministrada, ele está aqui escutando, mas muitas vezes está distraído. Muitas vezes não está absorvendo o que está sendo dito. O inimigo, ele é perito, Satanás, ele é perito em nos distrair. E quantas vezes eu não fui esse tipo de solo? Eu lembro que no início da minha conversão, eu jogava bastante. Eu jogava jogos online aí, e eu gostava muito de jogar. Eu ficava muito tempo nesse trem de computador jogando. Não que isso seja pecado, gente, calma, respira. Mas assim, isso ocupava tanto a minha mente, que eu vinha para o culto, e eu não estava com a mente no que estava sendo falado aqui na palavra. Eu não prestava atenção no que estava sendo ministrado. Eu estava aqui, mas minha cabeça estava lá no jogo, falando, nossa, se eu fizer esse negócio aqui desse jeito, eu acho que eu vou ter vantagem. Ou se eu fizer essa jogada aqui, eu vou me dar melhor do que a outra que eu estava fazendo. Então, muitas vezes eu vinha no culto, mas a minha mente não estava aqui. Eu estava aqui, eu escutava a palavra, mas eu não recebia. Era aquela terra batida, sabe? Aquela terra batida que, do jeito que bate, volta. Não absorve nada, a semente não cai ali naquela terra e gera frutos, gera raiz. A semente só cai, mas muitas vezes nem é absorvida. Quantos aqui já viram uma terra batida, aquela terra dura? E por muito tempo, queridos, principalmente na minha juventude, eu fui esse tipo de terra. Que eu vinha na igreja, só que minha mente não estava aqui. Então, é como a gente costuma dizer, né? A gente vem e está aqui de corpo presente, mas onde que está? Onde que está a sua mente? Você está concentrado naquilo que Deus tem para te entregar? Você está disposto a receber uma semente e aquilo criar raízes no seu coração? Então, o inimigo, ele gera distrações na nossa vida. Quantas vezes a gente não vem para o culto e fica pensando no futebol? Por exemplo, segunda-feira, né, pastor? Esse cara tá de brincadeira aí. Com o meu time, São Paulo foi roubado na cara dura ali, ó. Mas, isso, enfim. Quantas vezes isso não ocupa a nossa mente durante o culto? Quantas vezes a gente não está preocupado, sei lá, em fazer um almoço, fazer uma janta, ou vou sair do culto, o que eu vou jantar? O que eu vou comer? Quantas vezes a gente não é atacado por essas pequenas distrações? Que se a gente para pensar, são coisas fúteis, coisas que não vão mudar praticamente em nada a nossa vida. E nós somos distraídos por conta disso. Então, fique atento, querido. Se você percebe que em algum momento você foi esse tipo de pessoa que esteve aqui, mas estava distraído, fique atento com isso. Sabe, quando de vez em quando ainda bate umas distração ali, a gente tem que ficar atento, né? Fala, opa, hoje não, deixa eu focar aqui na palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então não seja esse tipo de solo, esse solo duro, que é facilmente distraído. A gente precisa cuidar da nossa mente. A gente tem o segundo tipo de solo também, que ele é a semente que cai em solo pedregoso, que são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não criam raízes profundas. Então ele entende a palavra, ele sai daqui do culto entendido do que foi ministrado,
mas muitas vezes ele não consegue colocar isso em prática na vida dele. Muitas vezes a gente vem no culto, é abençoado, entende que foi ministrado, dá glória a Deus, aleluia e tal. A primeira situação que a gente tem fora da igreja, a gente já esquece tudo que foi ministrado. A gente sai da igreja, alguém começa a buzinar muito ali na nossa orelha, a gente já fica sem educação, já dá uma patada, a gente já sai e conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Então são aqueles tipos de pessoa que tem o coração de pedra, sabe? Que a gente usa bastante isso, né? São pessoas que entendem a palavra, mas muitas vezes elas não praticam aquilo que elas entendem. Então elas vêm, recebem, elas sabem o que tem que fazer, porém elas não colocam em prática. É a mesma coisa que a gente pegar um médico, esse médico ele estudou, ele sabe o que ele tem que fazer ali numa cirurgia, por exemplo, e ele não colocar em prática, vai dar errado. Aquela cirurgia ali não vai dar certo. Mesma coisa somos nós, cristãos. Esse tipo de solo é aquele tipo de pessoa que entende a palavra, mas não pratica no seu dia a dia. Isso é um problema, queridos. A gente não gera frutos dessa forma. A gente vê aqui que esse solo pedregoso, a parábola diz que ele até chega a sair um pedacinho ali, uma arvorezinha, uma plantinha. Mas ele não sustenta, ele não permanece. São pessoas que muitas vezes não permanecem na palavra. São pessoas que não permanecem em Cristo, porque não colocam em prática aquilo que vos é ensinado. Então nós também precisamos estar atentos a isso. A gente não vem aqui só adquirir conhecimento também, a gente não vem aqui só ver o pastor Júlio, ver a Larissa, ver o pastor Jair, os irmãos. A gente vem aqui aprender de Deus e isso tem que gerar resultados na nossa vida. A gente precisa colocar o que nós aprendemos em prática. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus ela transforma, mas para ela transformar ela precisa ser aplicada, amém? A gente precisa ter um coração quebrantado para receber isso. Nós temos também um tipo de solo que é a semente que cai entre espinhos. Então, esse tipo de pessoa, ele representa aquelas que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida e o engano acabam tirando ela do foco. Aqui, em uma das traduções que eu li, eu não me recordo qual, ele usa até o termo riquezas. Então, são pessoas que vêm, ela entende a palavra de Deus, ela começa a aplicar aquilo na vida dela, mas quando ela é confrontada, quando é colocado na balança ali, escolher entre Deus e as coisas desse mundo, ela escolhe as coisas desse mundo. São pessoas que muitas vezes ainda não está com o coração 100% voltado a Deus. Sabe quantas vezes dá um exemplo aqui, por exemplo, de oferta e dízimos, quantas vezes a gente deixa de dar o dízimo, dar uma oferta, porque a gente tem um boleto para pagar. Quantas vezes isso não aconteceu? Sabe, são pessoas que sabem o que tem que fazer, elas entendem o que tem que fazer, mas quando elas são colocadas à prova, geralmente elas dão uma deslizada, uma escorregada. São pessoas que entendem a palavra de Deus, têm princípios, mas quando uma oportunidade é oferecida a elas preferem seguir aquela oportunidade. Eu vejo esse tipo de pessoa aqui, um tipo de pessoa idólatra, por exemplo. Abrindo um parênteses aqui na palavra, muitas vezes a gente confunde idolatria, né? Nós achamos que idolatria está relacionada somente a imagens, santos, enfim. Isso é idolatria, amém? Mas a idolatria, queridos, é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, aquilo se torna uma idolatria na sua vida. Isso pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser um marido, a esposa, pode ser um filho. Tudo aquilo que nós priorizamos acima de Deus, isso passa a ser uma idolatria na nossa vida. Então muitas vezes a gente até acha que tem uma vida correta, mas a gente coloca várias coisas na frente de Deus. Quantas vezes nós preferimos ficar no sofá do que orar? Quantas vezes a gente prefere ficar no sofá assistindo um jogo ali do que ir ler um livro, ler a Bíblia, buscar a Deus? Sabe, nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sabe, Mateus ele fala muito isso, né?
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscarmos o reino de Deus, é consequência, queridos. Nós estamos trabalhando em favor do Senhor, Ele trabalha em nosso favor também. Sabe, todas as minhas experiências aí que eu tenho na vida profissional, todas as vezes que eu coloquei Deus como prioridade na minha vida, sabe? Eu tive que fazer uma escolha, eu vou fazer isso para Deus ou eu vou escolher esse caminho aqui para me dar bem profissionalmente? Geralmente, quando eu escolho as coisas de Deus, parece que as portas se abrem até naquela outra porta que seria uma opção. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos buscar o reino de Deus. As coisas, elas são acrescentadas na nossa vida, sabe? O Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele não há de faltar. Ele vai estar com você ali. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E nós precisamos, queridos, colocar o Senhor Jesus como uma prioridade na nossa vida. Nós precisamos adorá-lo de todo o coração, sabe? Amar a Ele sobre todas as coisas. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida. E nós temos aqui o quarto tipo de terra. Todas essas três que eu falei, elas não existem aqui no nosso meio, amém? Não tem terra de pedra aqui, terra cheia de espinho. Não tem terra batida, só tem terra boa, amém? Esse tipo de terra aí não chegou aqui em Jardinópolis ainda, é só a terra boa, amém? Amém ou não? Isso aí tem para outro lado, aqui não tem não, gente. Isso aí é para outro canto lá. E esse tipo de terra, a terra boa, esse é o coração. Eu vejo uma terra boa, é aquele tipo de pessoa que tem o coração quebrantado diante do Senhor. É uma pessoa que se quebranta diante de Deus, sabe? É uma pessoa que busca o Senhor, ela entende o que é ministrado, ela pratica aquilo e ela coloca o Senhor acima de todas as coisas. Então ela busca a vontade de Deus para a vida dela. Sabe, quando a gente pega uma terra... Esses tempos atrás lá em casa eu tenho um pedaço de grama, né? Então tem um pedaço de grama lá na frente. A ideia era fazer um campo, mas ficou um campo de 2x3 ali. Não deu para colocar nenhum gol ali. E esses tempos atrás eu fui me aventurar lá de tentar plantar um trem lá. E aí eu percebi que eu tinha que arrancar a grama primeiro para plantar. E aí eu tinha que preparar a terra. Então eu não podia só cavar um buraco e jogar o trem lá. Você tem que dar uma afofada ali em volta da terra. Você tem que dar uma quebrada no negócio ali para que a planta entre e a raiz ela se preencha ali na terra. Eu não sou expert nisso aí, mas acho que deu certo lá. Tá os matinhos lá na porta de casa até hoje. Eu nem sei como que chama aquilo lá. Mas a terra boa, geralmente, ela é uma terra fofa. É uma terra ali... A gente pega, por exemplo, a terra da nossa região aqui, ela é uma terra muito boa para plantio. É uma terra vermelha, uma terra cheia de nutrientes. A gente tem uma terra que ela é úmida em nosso redor aqui. Nossa região ela é muito boa, falando geograficamente. Nossa região as terras da nossa região são muito boas. Elas possuem muito nutrientes e elas são bastante úmidas, né? A gente tem um lençol freático que passa aqui embaixo de nós. Tanto é que se você sai muito daqui, você começa a ver que a terra não é vermelha igual aqui, né? As donas de casa ficam bravas. Essa terra vermelha de Jardinópolis, essa terra vermelha de Jardinópolis. Mas essa terra é uma terra boa, amém? Até geograficamente essa terra é terra boa. Amém. E nós somos uma terra boa. Nós somos pessoas que se quebrantam diante de Deus. Nós somos pessoas que buscam a Deus com todo o nosso coração. Nós somos pessoas que entendem a palavra, aplicam isso na nossa vida. E nós precisamos ser esse tipo de gente, amém? A terra boa, ela floresce. Tudo que é plantado naquela terra, floresce. Então aquela terra, o que é jogado ali naquela terra, a semente que é jogada naquela terra, ela nasce, ela cresce, ela amadurece, vamos colocar assim, e ela começa a gerar frutos. Nós precisamos ser esse tipo de terra, queridos. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Isso precisa gerar raízes em nós. Isso precisa gerar lá no futuro
frutos na nossa vida. Nós precisamos gerar frutos também. E eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre as etapas que geralmente uma planta natural passa, que eu creio que nós, como cristãos, também passamos na nossa vida, para a gente atingir a maturidade. Então, nós entendemos que Jesus ele nos ensina que a palavra de Deus ela é uma semente que é lançada até nós, amém? E nós, como terra boa, nós recebemos essa semente. E a primeira coisa que acontece com essa semente, queridos, é o início da vida dela. É quando ela germina e ela começa a nascer. Então, geralmente, nessa etapa, a semente ela é quebrada, né? Ela passa por uma transformação e começa a nascer uma árvore, uma planta dentro disso. E para que essa semente floresça, ela precisa de nutrientes na terra. Quando eu fui plantar lá um matinho na porta da minha casa, eu tive que comprar uns adubinhos para jogar lá, para crescer o negócio. Sabe, nós precisamos de nutrientes para crescer na nossa vida espiritual. O que seriam nutrientes? Seria buscar a palavra de Deus, orar ao Senhor. Sabe, para uma planta crescer, você precisa jogar água nela. O que acontece, pastor, se eu parar de jogar água ali? Vai dar errado. Morre tudo. Nós precisamos buscar a fonte da água viva. Nós precisamos buscar a Jesus. Sabe, nós como terra boa, nós precisamos buscar ao Senhor para termos nutrientes e água para poder florescer. Nós precisamos disso. E depois disso, queridos, a gente vê que uma planta ela começa a crescer, propriamente dito, né? Então ela começa filhotinha ali, uma plantinha pequenininha, e ela começa a crescer. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar. Geralmente, quando a gente vê uma árvore na rua, ou alguma coisa nesse sentido, uma planta, geralmente, pelo menos, o tamanho, a profundidade da raiz dela, pelo menos é do mesmo tamanho que está para cima. Então, a mesma altura que você está vendo ali em cima, geralmente é o que tem para baixo. Então, o que isso nos ensina? Que para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos descer primeiro, amém? Nós precisamos nos humilhar e nos quebrantar diante de Deus. Sabe, se nós tentarmos levantar um muro, por exemplo, e eu não fizer um alicerce, o primeiro vento que bater ali, já era. Sabe, há muito tempo atrás, quando meus pais estavam construindo a casa que eles moram hoje, eu não sei por qual motivo, mas o abençoado do pedreiro, ele fez a primeira parede ali, ele não fez o alicerce direito. E aí deu uma chuva meio forte, ainda bem que deu essa chuva meio forte, a parede caiu na hora, porque ela não tinha alicerce. Sabe, nós precisamos nos aprofundar em Deus, de forma a gerar raízes nele. Porque não é qualquer coisinha que vai nos abalar. Nós precisamos estar firmados na rocha, sabe? Nós temos um outro texto que fala sobre isso, sobre a casa que foi edificada sobre a rocha e a casa que foi edificada sobre a areia. Nós precisamos estar estabelecidos e firmados em Jesus Cristo. Nós precisamos nos humilhar e nos quebrantar para que a gente possa crescer espiritualmente. É necessário que a gente diminua primeiro. Sabe, tem uma passagem que é bastante interessante, que são os discípulos conversando entre eles lá. E aí um começa, né? Ah, eu sou o maior entre nós. O outro, não, eu que sou o maior aqui, você é louco? Eu já fiz um monte de coisa com Jesus ali. Eu que sou o maior entre nós. E o outro, não, eu que sou o maior, tal. E aí Jesus chega e ele dá no meio de todo mundo. Ele resolve aquele problema lá, né? Ele fala assim, o menor dentre vós será o maior no reino dos céus. Então nós precisamos, queridos, ser humildes. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Sabe, para que a gente cresça espiritualmente é necessário que a gente diminua. As coisas de Deus geralmente elas não fazem muito sentido quando a gente olha com os olhos naturais. Para eu crescer eu preciso diminuir primeiro? Eu nunca entendia isso quando o pessoal falava, mas como que eu vou crescer se eu estou diminuindo? Não faz sentido. E depois eu entendi que não sou eu que tenho que crescer,
É Cristo que tem que crescer em mim, vamos colocar entre aspas. Quanto mais espaço eu dou para o Espírito Santo tomar conta da minha vida, mais eu estou crescendo espiritualmente. Sabe, há uns bons anos atrás, eu me recordo de um teatro que a gente fez na praça, no evangelismo aqui. E o teatro era basicamente uma pessoa sentada num banquinho com controle na mão. A hora que eu comecei a ver esse teatro, eu não entendi nada. Eu falei, o que essa pessoa está com controle na mão? O que está acontecendo, gente? E, basicamente, de forma resumida, a ideia do teatro era dizer o seguinte: quanto mais o controle está na sua mão, menos Jesus está controlando a sua vida. Sabe, quanto mais eu tomo as minhas decisões, menos a vontade de Deus está acontecendo na minha vida. Sabe, quanto mais eu quero fazer do meu jeito, menos eu estou fazendo do jeito de Deus. Nós precisamos entregar o controle para Jesus. É Ele que precisa controlar as nossas vidas. E aí, por último, que já são 9 horas, daqui a pouco a galera começa a ficar com fome. Quando uma planta, ela cresce, uma árvore cresce, geralmente, a gente tem algumas árvores aí que geram frutos, amém? Então, quando nós crescemos espiritualmente, nós começamos a gerar frutos. E eu gostaria de ler com vocês lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é uma evidência. Se isso tem mudado, sabe? Se isso tem começado a aparecer na sua vida, uma dessas coisas que a gente leu aqui, desses frutos, isso é uma evidência que você tem crescido espiritualmente. Então eu creio que uma primeira evidência, quando nós estamos crescendo e amadurecendo espiritualmente, o primeiro ponto que acontece é que esses frutos, eles começam a aparecer na nossa vida. Sabe, por exemplo, a paciência. Muitas vezes a gente perde a paciência muito fácil, né? Mas quando nós começamos a ser tratados pelo Espírito Santo, parece que a nossa régua da paciência ali, ela vai aumentando, né? A gente começa a ter longanimidade. A gente vai se tornando mais paciente. Essa é uma primeira evidência de um fruto, quando nós estamos nos tornando maduros espiritualmente. São frutos que nós geramos na nossa própria vida. Então nós nos tornamos mais pacientes, nós passamos a abandonar, por exemplo, a idolatria, nós passamos a ser mais bondosos, mais fiéis. Então são coisas que vão sendo geradas na nossa vida e isso floresce, isso gera um fruto. E eu creio que nós também temos um segundo tipo de fruto, que é quando nós começamos a ganhar vidas para Jesus. Então, um outro ponto, quando você se torna maduro espiritualmente, a gente até cantou uma canção domingo que fala sobre isso, né? Que nós somos ramos e nós frutificamos para o Senhor. O que seria frutificar para a honra e glória do Senhor? É a gente ganhar almas, a gente ganhar vidas, sabe? Um ramo, quando ele começa a frutificar, ele começa a gerar alimento para que outra pessoa possa comer. Então, quando a gente vai aí numa bananeira, eu vou lá e pego a banana, na verdade eu estou me alimentando daquele fruto. Então, a gente passa a conseguir alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Sabe, são frutos que nós começamos a gerar e pessoas começam a ser ganhadas para Cristo. Há um tempo atrás, um bom tempinho atrás, a gente foi ministrar numa igreja em Ribeirão, ministrar o louvor,
E o bispo Zezinho estava pregando lá, acho que a Larissa vai lembrar. O bispo Zezinho estava lá pregando e terminou o culto e tal. E ele veio orar pela equipe de louvor ali, a gente recebeu uma oração. Ele olhou para nós e ele lançou uma palavra que era o seguinte: eu vejo vocês distribuindo água por onde vocês passam. Eu falei, ué, beleza. Aí ele falou assim, mas para vocês distribuírem essa água, vocês vão ter que ir buscar na fonte. Então o que ele estava querendo dizer? Para que a gente desse de beber a alguém, a gente precisaria primeiro chegar na fonte. Sabe, quando a gente não tem como a mangueira sair de lá e trazer água aqui para a planta, se ela não estiver ligada na torneira, não faz sentido. Eu vou abrir a torneira ali e não vai sair nada. A gente precisa se conectar na fonte para dar de beber a outras pessoas e também para gerar frutos para os próximos. Nós precisamos gerar esses frutos, amém? Esses frutos, eles são evidências, eles são sinais de que nós estamos crescendo espiritualmente. Sabe? E só tem uma forma de nós crescermos espiritualmente, é buscando a Deus. Sabe? Não tem segredo, gente. O evangelho, ele é simples, né? Tipo, não tem que inventar a roda. Você vai ali, conheceu Jesus, aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, começa a buscar Ele de todo o seu coração. Você vai ver que sua vida vai ser transformada. Nós precisamos sim orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Sabe, nós muitas vezes não temos paciência, vamos colocar entre aspas para isso. A gente prefere fazer tudo, menos as coisas relacionadas a Deus. E nessa noite, eu quero deixar essa palavra para vocês, que a gente possa crescer espiritualmente. Sabe, que a gente possa estar conectado na fonte. Que a gente possa gerar frutos que agradam o coração de Deus. Que a gente possa pegar tudo que é ensinado aqui e começar a colocar em prática na nossa vida. Você vai perceber que isso vai transformar o local que você está, o ambiente que você está. As pessoas vão ser transformadas por aquilo que você carrega. Sabe, não é sobre o Caio ou sobre qualquer um de nós aqui. As pessoas, elas são transformadas através de Jesus. Nós precisamos diminuir e ter humildade para isso, para que Jesus, ele cresça em nós. Sabe, João Batista falava muito disso, né? É necessário que eu cresça para que ele... É necessário que eu diminua para que ele cresça. Sabe, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos estar conectados na fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer mais uma oração. Amém, Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti esse culto, Pai, as pessoas que estão aqui, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor traga em nós, ó Pai, que o Senhor gere em nós mais fome, mais sede de Ti, Deus, que nós possamos, Espírito Santo, estar conectados a Ti, Deus. Nós queremos crescer e amadurecer em Ti, Jesus. Que o Senhor possa tirar do nosso coração tudo aquilo que tem atrapalhado, Deus, ó Pai, as nossas vidas, tudo aquilo que tem nos impedido de crescer e de frutificar, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos nos tornar cada dia mais uma terra melhor, ó Pai. Que nós possamos cada dia mais estar mais conectados a Ti, buscando nutrientes, buscando a fonte da água viva, Deus, ó Pai. Que em nome de Jesus daqui saiam frutos, Deus, ó Pai, daqui saiam árvores, Deus, ó Pai, que vão gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos essa igreja diante de Ti, cada pessoa que está aqui neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vou aproveitar para dar um recado. Nós já estamos organizando, empenhando aí para o retiro da Semana Santa. Amém? Aliás, nós já começamos
O Augusto, a Larissa, está no fundo ali. Nós já começamos a fazer a inscrição do Semana Santa. Outra coisa que eu